Bem-vindos! Parte 3 agora, a última parte da nossa aula de hoje, e a gente vai continuar. A gente estava falando sobre formas farmacêuticas, ok? Então a gente falou um pouquinho sobre os sólidos, a gente viu que os sólidos são pós, granulados, cápsulas, comprimidos e drágeas. Vamos dar uma olhada nelas? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Olha só, aqui a gente tem um exemplo de pó, né? Os pós eles vêm assim, são pós mesmo, como qualquer outro. E aqui a gente tem, entre algumas imagens, as cápsulas. Olha só, tem dois tipos de cápsulas, tá? As cápsulas duras, que são essas aqui, ó, que a gente costuma chamar de cápsula dura, e a cápsula gelatinosa. Cápsula gelatinosa, ela geralmente abriga óleos, tá? Então, na verdade, não são pós que vão ali dentro. Já as cápsulas duras, elas geralmente abrigam pós. Então, se você pegar uma cápsula de um comprimido e abrir, vocês vão ver que tem um pozinho ali. Outra coisa bacana da gente visualizar aqui nessa imagem são as drágeas, ó, tá vendo? Elas parecem uns M&Ms, assim. Então, as drágeas, elas têm esse formato mais arredondado, assim, geralmente, e elas são um pouco brilhosas. E o comprimido, né, que tem esse formato, podem vir de várias cores, né? E geralmente tem esse formatinho, e são pós bem comprimidos com força tal que eles não se desintegram. Vamos falar agora um pouquinho sobre semissólidos. Os semissólidos, eles não são nem líquidos e nem sólidos, né? Eles não são líquidos, quando faz assim, não escorre. Quando você vira eles, né, de um recipiente, eles não escorrem. Mas eles também não chegam a ser sólidos, né? Não são duros. Então, semissólidos são o que a gente chama de gel, pasta, pomada, creme, todos esses são semissólidos. Geralmente, nos laboratórios, vocês vão visualizar laboratório específico de sólidos, semissólidos e líquidos, ou semissólidos e líquidos. Geralmente, eles podem ser manipulados no mesmo ambiente. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de semissólidos, né? Então, a gente tem aí o famoso álcool gel, que agora está bem famoso, né? Por conta dessa pandemia. Então, o álcool gel é um exemplar aí de um semissólido. Aqui a gente tem um Nenedente, né? Bem famoso entre as mamães, que é um gel utilizado na gengiva do bebê, geralmente para aliviar aquela dor dos dentinhos nascendo. Ele contém anestésico e um calmantezinho, assim, para o bebê ficar um pouco mais tranquilo. A pasta d'água, que é um ótimo cicatrizante, ele é bastante utilizado em feridas e machucados. As pastas, elas geralmente são pomadas, né? Eu trouxe aqui a diferença entre pomada e creme, ó, a gente já vai falar disso. As pastas geralmente são pomadas, elas têm uma base de vaselina e tem bastante sólido misturado nessa pasta, que no caso da pasta d'água é o óxido de zinco. Então é bastante sólido, algum pó incorporado aí nessa pomada. E geralmente esse pó ele não se dissolve completamente, por isso ele forma essa textura de pasta. E qual é a diferença entre pomada e creme? Isso aqui é importante, muita gente não sabe. A pomada, ela tem uma base oleosa, geralmente vaselina ou algum petrolato, assim, né? Então tem uma base oleosa. Então tem essa aparência, ó, elas são durinhas, elas são geralmente mais transparentes. Vai depender um pouco também do princípio ativo misturado nela, tá? Mas elas geralmente são assim. Já o creme, ele tem essa aparência um pouco mais esbranquiçada, tá? E ele é, na verdade, uma emulsão. E tem uma característica um pouco mais aquosa, então ela não é oleosa. Quando você passa na pele, o creme não é oleoso. A grande característica legal do creme é que ele tem um poder de absorção muito grande na pele. Então, se você quer que aquele princípio ativo seja mais absorvido, o ideal é usar o creme.
Já a pomada, ela é boa de ser utilizada quando você quer, por exemplo, que a substância fique ali na superfície. Então, para um machucado, melhor usar uma pomada, porque vai oclusionar, né? Vai tampar o machucado de certa forma e ainda vai manter o medicamento naquela região por mais tempo. Então, a pomada acaba sendo mais utilizada nesses casos. Vamos voltar aqui, ó, para os líquidos. Então, terceira forma farmacêutica, grupo de formas farmacêuticas, líquidos. E aí a gente tem soluções, xaropes, suspensões e emulsões. Vamos dar uma olhadinha nelas lá. Olha aqui, gente. Esses dois ó, são soluções. Solução fisiológica, que é o soro fisiológico, que a gente costuma chamar, e a dipirona líquida, tá? Quando vocês forem comprar um medicamento, comecem a observar a caixinha. Vocês vão começar a ver essas coisas. Na dipirona diz solução. Alguns vocês vão encontrar como suspensão, que é um outro, a gente já vai falar deles aqui. Então, a solução é uma mistura homogênea. Então, é lógico, a gente sempre chacoalha geralmente para utilizar, mas na teoria, todo o composto dessa solução está bem misturado, ela não se desfaz, ela não cria um precipitado, nada fica no fundo, ela já é uma mistura muito homogênea. Então, solução é uma mistura homogênea. Por exemplo, sabe quando a gente faz, por exemplo, um suco de saquinho? A gente mistura aquele pozinho, né? E eu não preciso ficar mexendo toda hora, ele vai ficar ali daquele jeito. E eu vou conseguir tomar o suco e virou uma solução. Não fica nada no fundo, pelo menos não é para ficar, né? Não fica nada no fundo, tá tudo dissolvido ali na água. Isso é uma solução. Já uma suspensão, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Milanta Plus, né? Que é uma suspensão. Você precisa chacoalhar. Então, qualquer coisa que você precise chacoalhar antes, se vocês derem uma olhadinha, se tiver essa orientação para chacoalhar, geralmente é uma suspensão. Por quê? Algumas das partículas que fazem parte desse líquido são mais pesadas, como a gente viu na experiência do amido. Então, elas vão aos poucos indo para o fundo e se sedimentam ali no fundo, elas ficam paradinhas ali no fundo. Se você não chacoalhar e tomar alguma coisa, você vai perder toda a ação daquele ali que ficou no fundo. Então a gente precisa chacoalhar justamente por isso, para fazer ela se misturar novamente na solução e tomar algo com a concentração correta. Aí a gente tem os xaropes. Olha aqui, eu trouxe o exemplo do xarope 44E, né? E o xarope, ele tem essa viscosidade, né, natural do xarope. São doces, bastante doces. Por quê? Porque cerca de 2/3 do veículo, né, que é o xarope, é açúcar. Então, geralmente é água destilada, misturada em açúcar, né, e cozida por algum tempo, até o açúcar criar essa viscosidade e se misturar completamente com a água. E aí ele gera essa viscosidade, e aí tem algumas coisas boas, né, do xarope. Uma delas é que ele não precisa de nenhum edulcorante, porque o xarope já é doce o suficiente, e ele também mascara o sabor ruim do fármaco. Então, geralmente, fármacos muito ruins são colocados em xarope, justamente para evitar esse gosto muito ruim. E o último é a emulsão, né, dos líquidos. A emulsão. Trouxe aqui o exemplo da emulsão Scott, muito antigo isso aqui, né? A emulsão Scott. E a gente tem dois tipos de emulsão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Um deles é a de óleo em água, né? Emulsão OA, óleo em água. E a outra é a emulsão água em óleo. E essa partícula que vocês estão vendo, né? O óleo aqui dentro e a água aqui fora. Isso aqui é o que a gente chama de micela. Micela. Para a gente criar uma emulsão, geralmente a gente precisa de um tensoativo, algo que ajude a gente quebrar essas moléculazinhas, separar elas e formar pequenas gotículas, né, dessa substância, onde, por exemplo, numa emulsão de óleo em água,
é uma base aquosa, então a sensação é de que é água ou que é muito aquoso, não é oleoso. Mas quando você passa no corpo, a sua pele vai absorver aquele óleo que está ali em pequenas partículas dissolvido naquele líquido. E a água em óleo é ao contrário, né? É uma solução, um líquido oleoso. Quando você passa, você vai sentir o óleo, mas que quando você espalhar, a água vai estar ali e vai ser absorvida também pela sua pele. Então, é muito utilizado isso para cremes, loções, hidratantes, são emulsões, tá? E por último, os gasosos, né? Os gasosos eu não tenho muitas imagens aqui, realmente eles são produzidos por grandes indústrias, porque eles realmente demandam uma certa expertise para isso, não são fáceis de fazer, gases são muito difíceis de controlar, e geralmente são sprays ou aerosóis, né? Aliás, tem sim um que eu coloquei aqui? Não. Não coloquei. Mas geralmente são líquidos que em estruturas para vaporizar na hora de usar. Então, por exemplo, aqueles sprays nasais, né, que a gente utiliza para umidificar as vias nasais ou para melhorar a respiração, são aerosóis e a gente pode considerar como gasosos. Bom, essas são as principais formas farmacêuticas, né? E agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou mandar lá no link do grupo o link desse vídeo também para vocês visualizarem. E a gente tem lá na escola uma encapsuladora, né? Não tão grande quanto essa, ela é uma pequena, mas dá para a gente usar e para a gente fazer esse teste. E a gente vai fazer quando a gente voltar às aulas normais, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, fiquem com esse vídeo, aprendam direitinho como encapsular. É um rapaz mostrando e encapsulando, e ele faz a técnica correta. Então, gostaria que vocês assistissem para vocês visualizarem como são feitas cápsulas manuais. É claro que em grandes laboratórios a gente tem produções automatizadas, isso aí tudo feito por máquina, tá? Mas em laboratórios pequenos, em farmácias de manipulação, até hoje é feito assim, até porque são doses muito específicas, então a gente não pode produzir uma grande quantidade, a gente vai produzir para uma pessoa específica aquela fórmula, e aí isso funciona muito bem. Trabalhei um tempo da minha vida fazendo encapsulação, então vou poder mostrar para vocês como são feitas as cápsulas quando a gente voltar às nossas aulas. E espero que vocês gostem, na verdade é bem legal fazer encapsulação. E também não é complicado, só exige algumas técnicazinhas que ele até explica no vídeo e eu acho que vocês vão gostar. Fiquem aí com o vídeo no finalzinho aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, fazer algumas considerações. E é isso por hoje, pessoal. Essa é a nossa aula, eu vou mandar algumas orientações lá no grupo ainda para vocês. E eu vejo vocês na próxima semana.